Boa tarde. Hoje iniciamos o quadro Café com Gestão. Pois é, eu não sei se ele ainda vai chamar Café com Gestão, mas como vocês sabem, eu sou do cafezinho. Então, é aquele quadro para você pegar seu café e vir bater um papo comigo de precificação, de gestão, de consultório, onde sou eu e você aí do outro lado, conversando durante um tempo, para eu trazer para vocês um pouco mais do meu dia a dia, conversar um pouquinho mais com vocês e principalmente deixar mais um canal aberto para dúvidas. E eu quero começar hoje trazendo aqui com vocês um pouquinho sobre precificação. Gente, ontem eu estava em uma dessas redes sociais, que eu não sei se a gente pode falar o nome aqui, que começa com T e T, e eu vi muitos dentistas falando sobre precificação. E isso me deixou um pouquinho assustada. Hoje eu até postei um vídeo lá falando um pouco mais sobre isso e eu queria trazer o tema aqui um pouquinho para vocês. O que eu ainda vejo, o que eu vejo muito acontecendo por aqui, é muitos dentistas que estão negligenciando a precificação. Muitos dentistas que acham que não precisa precificar, mas muitos mesmo. Assim, assusta isso, porque é muita gente dizendo: não, eu cobro o mesmo valor que eu ganhava na clínica que eu trabalhava, na clínica popular. Ou não, eu estou cobrando esse valor porque eu peguei a tabela de um amigo, porque eu copiei a planilha de um amigo. E quando eu pergunto, você sabe quanto custa a sua hora? A pessoa não sabe me responder. E quando eu questiono, você sabe qual é a sua margem de lucro em cada procedimento? A pessoa também não sabe me responder. E quando eu pergunto qual é o seu custo para realizar esse procedimento e o quanto realmente fica no seu bolso depois que você faz isso, a pessoa também não sabe me responder. E por que que isso me assusta? Porque eu fui essa pessoa durante muitos anos. Durante muitos anos eu fui a pessoa que não sabia como cobrar. Eu não sabia quanto custava a minha hora, eu não sabia quanto custava para realizar uma consulta, para realizar uma profilaxia, para realizar uma restauração, para realizar uma endodontia. E eu só atendo crianças quase desde que eu me formei, porque eu trabalhei muitos anos em PSF, em prefeitura, trabalhei 4 anos em prefeitura, então lá eu também atendi adultos, mas desde que eu tenho meu consultório, eu só atendo crianças. E eu não sabia como cobrar. E até pouco tempo atrás, eu diria que até meados de 2018, 2019, então não é tanto tempo assim, se a gente for parar para pensar, eu praticamente pagava para trabalhar porque eu não sabia quanto custava a minha hora, também era um valor meio que no chutômetro, perguntando para as amigas que faziam odontopediatria em São Paulo, em bairros próximos aos nossos, quanto elas estavam cobrando, ou até mesmo fazendo o cliente oculto, ligando em consultórios para saber o valor da consulta e como funcionava, e cobrando um valor ali médio, de acordo também com os profissionais do local, do lugar, ó, fui juntar local e lugar, saiu lugar. Do local que eu estava trabalhando. E aí, qual que foi o resultado disso, gente? No longo prazo, paciente não faltava. Eu tinha muitos pacientes, a gente tinha muitos pacientes, porque era uma marca que eu tinha com uma ex-sócia. Eu vendi a minha parte da marca para ela agora em agosto do ano passado, faz um ano. Hoje, estou gravando esse vídeo exatamente hoje, dia 3 de agosto de 2026. Então, eu não sabia o valor da minha hora. E aí, o que acontecia? Eu trabalhava muito. Eu sempre vejo lembranças, inclusive eu vi mais uma lembrança de um sábado saindo às 5 da tarde do consultório, eu dei até um print. Depois eu vou fazer alguns posts sobre isso. Quero ver se eu acho aqui para mostrar para vocês essas lembranças do que apareceram aqui para mim. Que sábado eu trabalhava aqui, ó. Olha só, seus stories de 2 anos atrás. Não sei se vai focar o tempo. Ah, vai focar aqui, lembranças de 2 anos atrás, ó, focou. Lembranças de 2 anos atrás. Olha só o horário. Não tá focando, né, gente? 5:10. Eu vou fazer um post sobre isso depois. Finalizando mais um sábado. Pois é, trabalhava de sábado 2 anos atrás, hein? Não é tão 25, 24. Não é de tanto tempo assim essa lembrança.
E aí depois a outra lembrança é eu chegando em casa e limpando minha casa. O toque de limpeza existe há muito tempo. Gente, aqui é um bate-papo, tá? Isso aqui não é uma aula. Eu resolvi abrir mais esse canal aqui no YouTube. Depois eu vou fazer alguns vídeos desses ao vivo para vocês terem essa interação comigo, mas a minha ideia é esse podcast de gestão, eu e eu mesma, aqui conversando com vocês, para trazer meus insights, para trazer um pouco mais do meu dia a dia, porque eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Networking de Gestão, mas vocês dentistas são muito quietinhos por lá. Então, quem sabe aqui vocês queiram vir conversar um pouco mais comigo, conversar no direct, né, ter outro canal de comunicação. Então, aqui é mais um bate-papo mesmo, tá? Então, depois eu até quero usar isso para fazer um post. Então, assim, há pouco tempo atrás, eu também trabalhava de sábado até quase 6 da tarde. Ou seja, eu trabalhava muito. E no final do mês, o que que acontecia? Eu só pagava conta. Eu não viajava, eu não tirava férias, raramente saía para comer fora, e a alegria era pedir uma pizza no sábado à noite. Então, assim, gente, a longo prazo, isso cobra um preço da gente. Isso cobra um preço e cobra um preço alto da gente no longo prazo, né? Então, é muito importante vocês saberem precificar. Por quê? O que me tirou dessa situação foi a precificação. Quando eu entendi o quanto custava a minha hora, e quando eu fazia a cobrança de uma consulta, de uma profilaxia, de uma restauração, o que realmente sobrava no caixa e o que ia para pagar as contas, eu entendi o porquê que eu estava pagando para trabalhar. O porquê que no final do mês não sobrava dinheiro. O porquê que eu era dentista que não tirava férias. E, inclusive, teve mais uma lembrança, que agora eu estou conversando aqui, eu estou lembrando de que eu cuidando de. Aqui, olha só. 3 anos atrás. Um caderno, uma agenda, um computador, 2 celulares. Um gato ao fundo cansado de me ver trabalhar. E era eu com a agenda aberta do consultório. Olha só. A agenda do consultório aberta. E o outro celular era o celular do consultório, ou seja, quem cuidava do celular do consultório era eu. Por quê? Porque a dentista que trabalhava comigo, ela era dependente 100% de auxiliar, e tá tudo bem, não tô criticando isso não, tá, gente? Só que quando eu atendi muitos anos, gente, em posto de saúde, em uma ONG, e muitos anos sem auxiliar. Então, eu sou mais independente no atendimento, mesmo atendendo crianças. Eu trabalho muito melhor sozinha. Lógico, tem coisas que eu preciso de auxiliar, por exemplo, para fazer uma endo, eu não consigo fazer uma endo sozinha, espatulação de material e tudo mais. Enfim. E, e aí, como eu trabalhava muito bem sozinha, nos dias em que eu estava atendendo no consultório, a secretária conseguia fazer as funções dela de secretária. Mas no dia que a outra dentista estava atendendo, como ela precisava ficar ali 100% do tempo no atendimento, ela não conseguia ficar respondendo WhatsApp, ela não conseguia fazer rechamada de paciente para prevenção. E eu sempre, sempre, gente, desde que eu abri meu consultório, eu sempre fiz rechamada de paciente para prevenção. Sempre. Eu sempre tive uma agenda muito cheia graças a não perder esse timing de chamar o paciente para retorno. E por que que eu estou mostrando isso para vocês? Porque eu era a pessoa que só trabalhava. E quando eu entendi a minha precificação e o valor que eu deixava lá no caixa, o valor que ficava, eu falei, gente do céu, eu vou continuar pagando para trabalhar para o resto da vida. E aí me vinha na cabeça, né? E eu tenho hoje 43 anos. E eu falava assim: quando eu tiver 60, 65, se isso aqui não mudar, se essa situação que eu tô hoje não mudar, eu vou continuar sendo dependente de precisar vir para o consultório trabalhar X quantidade de dias, X quantidade de horas, para no final do mês só pagar a conta. E se eu ficar doente? E se acontecer alguma coisa? Como no ano de 2022 e 2023 eu trabalhei à beira de um burnout. Eu contei essa história mais cedo hoje na rede vizinha, que teve um dia que eu cheguei em casa que se meu marido não escondesse a chave do carro de mim, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Eu chegava, eu sentava no chão da cozinha da minha casa e eu só chorava. Eu só chorava, porque eu não aguentava mais. Mas eu não tinha escolha, eu tinha que trabalhar. Então, você trabalhar nessa situação é muito ruim. E por que que, Fernanda, por que que você está falando tudo isso, dando toda essa volta para falar de precificação? Porque o que me tirou disso foi a precificação. O que tirou dentistas que eu atendo hoje a saírem de clínicas populares, de diárias ruins e a venderem tratamentos com segurança foi a precificação.
E assim, eu não tô aqui para vender nada para vocês, da mesma forma como eu falei na rede vizinha hoje, até porque eu tenho, tá na minha bio do Instagram, gente, @doutora Fer Castro. Eu vou deixar até aqui na descrição desse vídeo. Se vocês clicarem lá, tem app Raio-X da Gestão. Só vocês clicarem, preencher lá os dados de vocês, porque eu quero acompanhar isso com vocês depois. Vocês conseguem gratuitamente saber o valor da hora de vocês, que é a base. E depois, lógico, tem para vocês a fórmula da precificação. Eu não entrego precificação, até porque, gente, é meio óbvio. Eu vendo ferramentas para facilitar a precificação de vocês. Se eu entregar tudo isso de forma gratuita, ninguém compra mais nada de mim, não é mesmo? Até porque tem muita gente. Agora eu quero trazer um ponto aqui para vocês, já que isso aqui é um bate-papo, que eu tô falando de precificação, tem tudo a ver. Eu vejo muitos dentistas que vêm, conversam comigo, às vezes até fazem a sessão gratuita de precificação. Eu passo o valor das ferramentas, a condição especial, mando o link para a pessoa e a pessoa desaparece. E aí, às vezes, vem aquela coisa de, ai, não tenho dinheiro. Só que a pessoa está investindo em outras coisas, porque a pessoa abre para mim. Ai, porque agora eu estou gastando com isso e não tenho dinheiro. Só que elas esquecem que eu ensino vendas, que eu tenho várias formações sobre vendas. E aí, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: não é que a pessoa não tem dinheiro, dinheiro ela tem. Ela só não está vendo urgência em resolver este problema com a minha ferramenta e o preço que eu estou cobrando. E aí, eu não quero trazer isso aqui como um desabafo de ninguém comprar meus produtos, não, tá? Eu quero que vocês tragam isso para o consultório de vocês. Quando o seu paciente fala que ele não tem dinheiro para pagar seu tratamento, porque ele está gastando com isso, aquilo, outro, não é que ele não tem dinheiro para pagar seu tratamento, porque como que ele está pagando as outras coisas? Com dinheiro. Ele só não está vendo urgência em resolver o problema dele com você agora. E aí o erro está onde? Está na gente. O erro está em mim, que não consegui comunicar o valor que eu deveria comunicar para vocês, para fazer vocês entenderem que é importante o que eu estou fazendo. E o erro está em vocês, que também não conseguiram comunicar isso para o paciente de vocês. Então, a precificação é a base. É o ponto de partida, é o alicerce da construção, é o alicerce da casa para todo o restante acontecer. E a primeira coisa é vocês acharem o valor da hora de vocês. E é aqui que entra o ponto de que vocês não podem copiar a tabela do amiguinho. Por quê? Porque eu tenho um valor de hora hoje. E eu fiz uma aula há pouco tempo atrás e eu abri, inclusive, os meus números. E eu tenho um valor da minha hora hoje. Para eu ir até o consultório, prestar meu serviço por uma hora, eu tenho um custo. Ele beira, em média, aí os 210 a R$ 220, até 230. Vamos colocar de 210 a 230, porque vai variar de acordo com o que eu faço. Então, eu tenho esse custo. Então, se qualquer procedimento no meu consultório durar uma hora e custar menos do que isso, eu estou perdendo dinheiro. E eu tenho uma meta que eu preciso faturar no mês. Ou seja, para eu atender aquela quantidade de dias e aquela quantidade de horas para ganhar pelo menos 230 a cada hora que eu estiver lá no final do mês, vai me dar um número. E aquele número, porque eu trabalho hoje uma média de 5 horas por dia e 15 dias do mês no consultório. Então, se a cada hora que eu estiver no consultório não fizer pelo menos R$ 230 durante 5 horas, durante 15 dias, no final do mês eu não pago os meus custos para prestar meu atendimento durante uma hora e garanto meu salário. Agora, vocês imaginem se eu copiasse a tabela do amigo que cobra, sei lá, R$ 150 a consulta e cobrasse R$ 150 para fazer uma prevenção em uma hora, sendo que eu precisaria ganhar 230. A conta não ia fechar no fim do mês. E é isso que eu trago aqui para vocês. Por isso que é muito importante vocês começarem a precificação sabendo a hora de vocês. Então, precisa saber quanto custa uma hora do seu trabalho. E aí, o que que você vai precisar levantar? Fernanda, eu trabalho por porcentagem na clínica de alguém. Legal. Você leva material? O que que você tem de custo para ir até lá para prestar esse serviço? Transporte, alimentação, material, tudo que custa para você ir até lá. A internet que você usa do seu celular, você compra só para ir até lá? Você paga ChatGPT? Você paga Canva? Que mais? CRO? Você entrega brinde para o seu paciente? Você entrega um cafezinho para ele? Você entrega um mimo? Olha para todos os custos que vocês têm para prestar seu serviço durante uma hora na clínica de alguém. Não, Fernando, eu trabalho por diária, eu não posso cobrar o valor que eu quero. Tá, mas para você ir até essa clínica prestar a sua diária, você não tem um custo? Você tem que levar material, você tem que levar luva, você tem que gastar com transporte, ou é uma clínica que é do lado da sua casa e você vai a pé? Então você tem que pensar nesses custos. Você tem custo com alimentação? Isso também te custa para você ir prestar esse serviço durante uma hora, durante um mês. Ah, não, eu alugo um coworking, eu alugo uma sala.
Então, mas você também tem custo. Você vai ter o custo de aluguel, material que você tem que comprar de dental. E, gente, na minha metodologia de precificação, eu incluo o valor da dental no valor da hora. Por quê? Porque você trabalha em paz. Se você precisar usar um rolete de algodão a mais, uma gota de adesivo a mais, um pouquinho de resina a mais, isso está incluído na sua hora, tá? Então, inclua um valor de material e aí aqui pode entrar uma média. Porque você gasta esse mesmo valor de dental todos os meses? Não, eu não gasto. Eu acabei de fazer mais uma compra na dental que eu precisava, e aí eu já vi aqui os boletos que vão chegar. Eu acho que agora para esse mês, porque eu não tenho mais boletos, está dando uma média de R$ 300 por mês de dental. Eu tenho os próximos 5 meses, vai ser essa média de dental. Mas já teve meses que essa média foi 500, foi 600. Então, eu preciso olhar para isso sempre. Então, faça média de valores que não são valores exatos todos os meses. Só que você precisa somar os seus valores que você gasta o mês inteiro. E aí, como que você chega no valor da sua hora? Agora você precisa ser realista. Quantos dias você atende? E aí, aqui não é quantos dias você tá no consultório lá sentado, bumbumzinha no bocho, sem fazer nada. É a quantidade de horas que realmente você tá no consultório atendendo. Então, aqui você tem que ser realista. A quantidade de dias e de horas que realmente tem paciente na sua cadeira. Aí você vai pegar aquele número total e vai dividir por essa quantidade. Será que eu consigo desenhar na tela? Vou ver se isso é possível. Se eu conseguir desenhar na tela, ia ser lindo. Olha só, eu acho que eu tô conseguindo, hein? Um quadro branco. Ah, vou conseguir. Então vamos supor, ó, que letra linda. Tentando fazer isso aqui, ó, com. Nossa, gente, era melhor não ter feito, né? Sem mouse, que eu odeio usar mouse. Então vamos supor que eu tenho um custo de R$ 10.000 por mês. Isso aqui vai ficar mais bonito na próxima, eu prometo. Aí a gente vai fazer o quê? Vai dividir pelo número de horas que a gente trabalha no mês. Então, vamos supor que vocês chegaram a uma conta de que você trabalha durante 20 dias, e nesses 20 dias você trabalha durante 5 horas, dá um total de 100 horas no mês. Então, aqui vai ser o número 100. Então, o valor da sua hora vai ser igual a os R$ 10.000 que você tem de custo dividido por 100. Então, você tem R$ 10.000 de custo, divide por R$ 100, a sua hora custa R$ 100. Ou seja, o que que ela mostra pra gente? Que isso vai ficar mais bonito. O que que ela mostra pra gente? Que se durante 100 horas do mês eu ganhar R$ 100, no final do mês eu tenho os R$ 10.000, que é o meu total de custos. Vamos ver se eu paro de. Pronto, parei de compartilhar. Ah, isso aqui tá ficando legal. Vocês têm um desconto porque é a primeira vez. Vai ficar mais bonitinho nas próximas. Então, aqui foi para mostrar para vocês como vocês calculam isso. E aí, isso aqui também é o valor da hora. Só que aí vocês esquecem que na hora de precificar, se a gente usa uma maquininha de cartão, a gente repassa essa taxa para o paciente, sim. Só que por uma comunicação de vendas, para ficar mais bonitinho ali, para não gerar um ruído de comunicação, para não fazer o nosso cérebro gastar energia, que é o que o nosso cérebro não quer, tá? Eu estou fazendo um MBA agora em comportamento financeiro. E aí, a minha última aula, eles falavam o seguinte. Nosso cérebro foi feito para não gastar energia, porque o nosso cérebro toma milhões de decisões ao longo do dia. Imagine se a cada decisão que a gente toma, a gente precisasse pensar muito para tomar essa decisão. O que que ia acontecer? A gente ia gastar muita energia. E o nosso cérebro não foi feito para isso. Então, na hora da compra, se a gente precisar tomar o mínimo de decisões possíveis, é melhor e mais fácil da gente realizar aquela compra. Então, pensem nisso, gente, na hora do seu paciente. Imagina se ele tiver que fazer o cálculo que ele vai ter que assumir a taxa do cartão. Isso vai sair do óbvio. E ele vai entrar no modo luta ou fuga. Vai entender que aquilo não é bacana. E isso pode ser um empecilho para sua venda. Então, você acrescenta a taxa de cartão aqui, ó, na sua precificação. E aí você pode falar que é em 5 vezes sem juros. Ou vocês acham mesmo que quando vocês estão comprando um móvel ou qualquer coisa que seja em 10 vezes sem juros, você não está pagando juro algum?
Não, né? Que bom. Então a gente acrescenta a taxa de cartão na precificação, a gente acrescenta uma taxa de imposto. E agora vocês vão ser obrigados a me ver desenhando de novo, tá? Aí vocês acrescentam a taxa de cartão, acrescenta a taxa de imposto, só que vocês também têm que acrescentar uma margem de lucro. Por quê? Se vocês cobrarem o valor da hora, mais a taxa de cartão, mais a taxa de imposto, vocês vão continuar sem ganhar dinheiro. Porque no final do mês, quando vocês estão me vendo de novo, né? Vou tentar colocar aqui em texto. Então, ó, a fórmula da precificação descomplicada. Como que funciona? É o valor da hora mais a porcentagem da taxa do cartão mais a porcentagem da taxa de imposto mais a porcentagem da margem de lucro. Isso é igual ao preço de venda. Então, essa é a fórmula da precificação descomplicada. Então, a gente pegaria aqueles R$ 100 da hora, acrescenta a porcentagem da taxa de cartão, a porcentagem da taxa de imposto, mais uma margem de lucro vai ser o seu valor de venda. E aqui eu quero que vocês pensem o seguinte: vocês entendem que boa parte desse preço de venda é custo para você pagar a conta? Então, vamos supor que você vai vender uma restauração por R$ 300 e ela te custou R$ 250. Só vai ficar no seu bolso R$ 100. Aí você vende 10 restaurações no dia, entra R$ 3.500 no seu caixa. Só que não entrou R$ 3.500 na sua conta. Boa parte desse dinheiro foi para você pagar custo. E é isso que vocês dentistas precisam entender. E é por isso que não tem como a gente copiar a planilha do amiguinho, tabela do amiguinho ou valores da clínica que a gente trabalhava. Por isso que precificação é individual. E por isso que não existe preço caro ou preço barato, existe preço de acordo com a realidade na qual você está inserido. E por isso que precificar é tão importante. Parece uma coisa boba, mas que te tira do cenário de caos e te coloca em finalmente começar a ganhar dinheiro de verdade. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, nesse nosso início, que talvez esse quadro realmente chame Café com Gestão. Na verdade, eu acho que ele vai chamar Café com Precificação. Acho que vai ficar mais legal. Mas ainda não está definido, então tá aqui no YouTube para vocês. Toda segunda-feira vai ter um vídeo novo neste canal. Ai, gente, tô me achando dizendo isso. Toda segunda-feira, vídeo novo no canal. Alguns serão ao vivo, eu falarei para vocês, mas encontro vocês na próxima segunda. Compartilhem bastante com outros colegas dentistas que precisam saber disso. Deixem a opinião de vocês, tragam temas que vocês querem saber também, senão eu vou ficar sempre aqui falando do que eu acho importante. E esse assunto, gente, se deixar e tiver café e água, nossa, a gente fica aqui até 10 horas da noite. A gente só não fica, porque daqui a pouco eu tenho uma consultoria individual de precificação. Mas eu amo falar sobre esse assunto. Quem já assistiu alguma aula minha sabe o tanto que eu amo falar sobre isso e eu passaria horas falando sobre isso. Quem já fez consultoria individual de precificação comigo sabe que já passou mais de 3 horas aqui comigo discutindo sobre isso. Então, deixem aqui nos comentários quais são as suas dúvidas, os temas que vocês gostariam e espero vocês na próxima segunda. Uma ótima semana de trabalho para todo mundo e precifiquem direito. No link da minha bio no Instagram tem um aplicativo gratuito de raio-x da gestão para vocês, inclusive, calcularem o valor da hora de vocês.